No coração do deserto de Gujarat, na Índia, ergue-se uma visão quase surreal. Uma cidade de luz e aço que pulsa com uma energia ininterrupta. À noite, a refinaria de Jamnagar transforma a escuridão num espetáculo cintilante. Uma teia complexa de tubos e torres iluminadas que se estende até onde a vista alcança. Esta não é apenas uma instalação industrial. É um testemunho da ambição humana. Uma mega estrutura de proporções épicas. No deserto da Índia, uma instalação colossal produz energia suficiente para alimentar países inteiros. Mas você sabe quem realmente controla este poder? A escala desta operação é tão vasta que desafia a compreensão, um coração pulsante que bombeia a força vital para a economia global. Aqui, o petróleo bruto, o sangue negro da terra, é transformado num espectro de produtos que sustentam a nossa civilização moderna. Desde o combustível que move os nossos carros e aviões, até aos plásticos que encontramos em quase todos os objetos do nosso cotidiano, a influência de Jamnagar estende-se por todo o globo, tocando as nossas vidas de formas que muitas vezes nem percebemos. A sua existência é um pilar silencioso, mas fundamental, da nossa forma de viver. O que aconteceria se este gigante adormecesse? Você conseguiria imaginar o impacto disso no seu dia a dia? Nesta jornada, vamos desvendar os segredos desta maravilha da engenharia. Vamos explorar as suas entranhas metálicas, compreender a sua importância estratégica e testemunhar o poder que emana deste complexo industrial singular. Prepare-se para descobrir como uma única estrutura, situada num canto remoto do mundo, se tornou indispensável para o funcionamento do nosso planeta interligado. A história de Jamnagar é a história da nossa sede insaciável por energia e da nossa extraordinária capacidade de a dominar. A nossa história começa não com um silêncio, mas com um rugido controlado, o som constante de uma força imensa a ser domada. A refinaria de Jamnagar não nasceu em silêncio. Foi concebida a partir de uma visão audaciosa e construída com uma velocidade que desafiou as convenções da indústria. Em meados da década de 90, onde antes havia apenas uma paisagem árida e poeirenta, uma transformação sem precedentes começou a tomar forma. A decisão de construir a maior refinaria do mundo num local tão remoto foi, em si, uma aposta monumental, um ato de fé na engenharia e na capacidade humana de superar obstáculos logísticos e ambientais. O projeto foi uma verdadeira explosão de atividade. Milhares de trabalhadores, engenheiros e especialistas de todo o mundo convergiram para este ponto no mapa, orquestrando uma sinfonia de construção que operava 24 horas por dia. Cada viga de aço erguida, cada quilômetro de tubulação instalado, era um passo em direção a um objetivo que muitos consideravam inatingível. A construção de Jamnagar não foi apenas sobre erguer uma fábrica. Foi sobre criar uma cidade industrial autossuficiente, com a sua própria infraestrutura, porto e fonte de energia, no meio do nada. Foi uma declaração de intenções, um sinal de que uma nova potência industrial estava a emergir no cenário mundial. Desde o momento em que a primeira gota de petróleo refinado fluiu das suas torres de destilação, o impacto de Jamnagar foi sentido em todo o globo. Não foi um tremor subtil, mas sim uma onda de choque que reconfigurou os mercados de energia. De repente, uma nova e colossal fonte de produtos petrolíferos estava disponível, alterando o delicado equilíbrio da oferta e da procura que dita os preços dos combustíveis em todo o mundo. Os mercados financeiros, de Londres a Nova York e Tóquio, tiveram de recalibrar os seus modelos para ter em conta este novo gigante, cuja produção massiva podia influenciar os preços nas bombas de gasolina em continentes distantes. A sua entrada em cena foi um divisor de águas. Países que antes dependiam de um pequeno grupo de fornecedores
encontraram uma nova alternativa, diversificando as suas fontes de energia e aumentando a sua segurança energética. Jamnagar tornou-se um ator central no complexo xadrez da geopolítica do petróleo, com a capacidade de estabilizar ou perturbar os mercados com as suas decisões de produção. A sua influência imediata demonstrou que o poder no século XXI não reside apenas na força militar, mas também no controle dos recursos energéticos que alimentam a máquina econômica global. Se você acha isso incrível, compartilhe este vídeo agora. Para compreender verdadeiramente Jamnagar, é preciso tentar visualizar o inimaginável. A refinaria estende-se por uma área de mais de 7.500 acres, o equivalente a dezenas de parques urbanos de grande dimensão ou a uma pequena cidade. Dentro deste perímetro, desenrola-se uma paisagem industrial de uma complexidade estonteante. Mais de 9.000 quilômetros de tubagens, o suficiente para atravessar o continente africano de norte a sul, entrelaçam-se numa rede intrincada, transportando fluidos e gases a diferentes temperaturas e pressões. É um sistema circulatório metálico, bombeando vida para o coração da operação. As estruturas que se erguem nesta planície industrial são igualmente monumentais. As torres de destilação, algumas das quais atingem a altura de edifícios de dezenas de andares, perfuram o céu, funcionando como os pulmões do complexo. Os tanques de armazenamento, vastos cilindros que pontilham a paisagem, podem conter milhões de barris de petróleo bruto e produtos refinados, formando um reservatório de energia de uma dimensão quase incompreensível. A escala não é apenas horizontal, mas também vertical e volumétrica. É um ecossistema construído pelo homem, projetado para operar numa escala que anula a perspectiva humana. Um verdadeiro titã da indústria moderna. O verdadeiro milagre de Jamnagar reside na sua capacidade de alquimia moderna. O petróleo bruto que chega aos seus portos é uma mistura escura e complexa de hidrocarbonetos, de pouco uso na sua forma original. É aqui, no interior das suas torres e reatores, que ocorre uma transformação notável. O processo começa com a destilação atmosférica, onde o petróleo é aquecido a temperaturas extremas, fazendo com que os seus diferentes componentes se separem por peso. Os mais leves, como o gás de petróleo liquefeito, ou GPL, e a gasolina, sobem para o topo das colunas de destilação, enquanto os mais pesados, como o diesel e o fuelóleo, permanecem na base. Mas a destilação é apenas o primeiro passo. Para maximizar o valor de cada barril de petróleo, Jamnagar utiliza processos secundários incrivelmente complexos, como o craqueamento catalítico e o hidrocraqueamento. Nestas unidades, as moléculas de hidrocarbonetos mais pesadas e de menor valor são quebradas sob alta pressão e temperatura, na presença de catalisadores, e transformadas em produtos mais leves e valiosos, como a gasolina. É um processo de engenharia molecular em escala industrial, otimizando cada gota de matéria-prima para satisfazer as exigências específicas do mercado global. Esta capacidade de transformar o básico no valioso é o segredo do seu sucesso econômico. Um gigante como Jamnagar tem uma sede de energia igualmente gigantesca. Para operar as suas bombas, compressores e unidades de processamento, a refinaria consome uma quantidade de eletricidade que poderia alimentar uma cidade de tamanho considerável. Depender da rede elétrica externa seria um risco para uma operação que não pode parar. A solução? Jamnagar gera a sua própria energia. Dentro do complexo, existe uma central elétrica de cogeração massiva, uma das maiores do mundo, que funciona como o coração energético da refinaria, garantindo um fornecimento de energia constante e fiável, imune a falhas externas. Esta central elétrica é uma maravilha da eficiência. Utiliza como combustível subprodutos do próprio processo de refinação, como o coque de petróleo e gases residuais, que de outra forma poderiam ser desperdiçados.
Este sistema de ciclo fechado não só torna a refinaria autossuficiente em termos energéticos, mas também melhora a sua eficiência global e reduz o seu impacto ambiental. A capacidade de se alimentar a si própria é um pilar fundamental da sua resiliência, permitindo-lhe operar de forma contínua, 24 horas por dia, 7 dias por semana, independentemente das condições externas. É um ecossistema industrial perfeitamente integrado. A influência de Jamnagar estende-se muito para além das suas vedações. É um motor econômico de uma potência extraordinária para a Índia e para a região de Gujarat. A construção e operação contínua do complexo criaram dezenas de milhares de empregos diretos, desde engenheiros altamente qualificados a técnicos e pessoal de apoio. Mas o impacto indireto é ainda maior. Uma vasta rede de indústrias auxiliares, fornecedores de serviços, empresas de logística e pequenos negócios floresceu em torno da refinaria, criando um ecossistema econômico vibrante que sustenta centenas de milhares de famílias. A refinaria é um dos maiores contribuintes fiscais da Índia e a sua principal fonte de receitas de exportação. Os dólares e euros que entram no país através da venda dos seus produtos refinados são vitais para a balança de pagamentos da nação, financiando importações essenciais e impulsionando o crescimento econômico. Jamnagar não é apenas uma empresa, é um ativo estratégico nacional. O seu sucesso tem um efeito multiplicador em toda a economia indiana, demonstrando como um único projeto de mega escala pode transformar a paisagem econômica de uma nação e solidificar a sua posição no palco global. Produzir milhões de barris de produtos petrolíferos por dia é, sem dúvida, um desafio enorme. Mas, olha, mover essa quantidade colossal de forma eficiente para os mercados globais é uma proeza logística de outra ordem. A localização de Jamnagar na costa oeste da Índia não foi um acaso, foi de fato uma decisão estratégica. A refinaria possui o seu próprio porto de águas profundas, capaz de receber os maiores superpetroleiros do mundo, os VLCCs, que transportam o petróleo bruto, e de despachar os produtos refinados para todos os cantos do planeta. Este porto é, basicamente, a porta de entrada e saída do gigante. A operação logística é uma dança contínua e perfeitamente coreografada. Um exército de especialistas em logística monitoriza os movimentos dos navios, as condições do mercado e as necessidades dos clientes em tempo real. A partir do seu centro de comando, eles orquestram o fluxo de dezenas de navios-tanque que chegam e partem diariamente, garantindo que o petróleo bruto certo chegue à refinaria no momento certo e que os produtos finais sejam entregues aos clientes, de Roterdão a Singapura, com uma precisão notável. É uma cadeia de abastecimento global de uma complexidade imensa, gerida com a precisão de um relógio suíço, onde qualquer atraso pode ter repercussões de milhões de dólares. Onde há uma concentração tão grande de materiais voláteis e processos de alta pressão, a segurança não é uma opção, é uma obsessão. A refinaria de Jamnagar é realmente uma fortaleza. A segurança física é visível em todo o lado, com múltiplos perímetros de vedação, torres de vigia e patrulhas constantes. Mas, na verdade, a segurança mais crítica é aquela que não se vê. Uma rede sofisticada de milhares de sensores monitoriza continuamente a pressão, a temperatura e a composição química em todos os pontos do processo. Qualquer desvio, por menor que seja, aciona alarmes imediatos numa sala de controlo central, onde equipas de prontidão estão de serviço 24 horas por dia. Para além da tecnologia, há o fator humano. A cultura de segurança é incutida em todos os funcionários, através de treinos rigorosos e simulacros constantes de emergência. Existem brigadas de incêndio próprias, equipadas com os veículos e equipamentos mais avançados do mundo, capazes de responder a qualquer incidente em minutos.
A filosofia é simples: prevenir é melhor do que remediar. Cada procedimento, cada verificação e cada protocolo é projetado com um único objetivo em mente: evitar o desastre. Num ambiente onde o potencial para a catástrofe é sempre presente, a vigilância constante é o preço da segurança. Uma operação desta magnitude não existe sem um custo ambiental. A refinação de petróleo é, por natureza, um processo intrinsecamente poluente, que gera emissões para a atmosfera, efluentes líquidos e resíduos sólidos. A proximidade de Jamnagar ao Golfo de Kutch, uma área de rica biodiversidade marinha, incluindo recifes de coral e mangás, torna a gestão ambiental uma responsabilidade crítica e um desafio constante. Um derrame de petróleo, por mais pequeno que seja, poderia ter consequências devastadoras para este ecossistema frágil. A sombra do risco ambiental paira constantemente sobre o gigante industrial. A refinaria investiu milhares de milhões em tecnologias para mitigar o seu impacto. Possui uma das maiores estações de tratamento de efluentes do mundo, que trata e recicla uma grande parte da água utilizada no processo. Sistemas avançados de recuperação de enxofre convertem gases nocivos em enxofre elementar, um produto vendável. No entanto, a emissão de gases com efeito de estufa, como o dióxido de carbono, continua a ser um desafio significativo. O equilíbrio entre a produção de energia, vital para a nossa sociedade, e a proteção do nosso planeta é um dilema que se manifesta de forma aguda em Jamnagar, um microcosmo da luta global pela sustentabilidade. Jamnagar não é apenas grande, é inteligente. Para se manter na vanguarda de uma indústria altamente competitiva, a refinaria depende de uma infusão contínua de tecnologia de ponta. Os seus processos são largamente automatizados e controlados por sistemas digitais avançados que utilizam inteligência artificial e machine learning para otimizar a produção em tempo real. Estes algoritmos analisam milhões de pontos de dados por segundo, desde os preços do petróleo bruto no mercado até a temperatura num reator específico, para tomar decisões que maximizam a eficiência e a rentabilidade. A inovação estende-se também à manutenção. Em vez de reparações reativas, Jamnagar utiliza a manutenção preditiva. Sensores de vibração, câmaras térmicas e análises de ultrassons monitorizam a saúde de cada peça de equipamento, permitindo que os engenheiros prevejam falhas antes que elas ocorram e agendem reparações durante paragens planeadas, evitando interrupções dispendiosas. Esta fusão de engenharia pesada com tecnologia digital de ponta transforma a refinaria num organismo cibernético, uma máquina que não só opera, mas também pensa e se otimiza continuamente para o desempenho máximo. No coração pulsante de Jamnagar, existem várias unidades que são os verdadeiros pilares da sua produção massiva. Uma delas é a unidade de craqueamento catalítico fluidizado, uma das maiores e mais complexas do mundo. É aqui que as frações pesadas de petróleo são transformadas em gasolina de alto valor e outros produtos leves. Esta unidade é uma cidade dentro da cidade, uma estrutura imponente de reatores e regeneradores que opera a temperaturas e pressões extremas, um verdadeiro caldeirão onde a química e a física se encontram para criar valor. Outro pilar fundamental é o complexo de coqueificação. Este processo pega no resíduo mais pesado e de menor valor do processo de destilação, uma substância espessa como alcatrão, e transforma-o em produtos mais úteis como gases, nafta e gasóleo, e num subproduto sólido chamado coque de petróleo. Esta unidade permite à refinaria extrair o máximo valor de cada barril de petróleo, não deixando praticamente nenhum resíduo por aproveitar. O domínio destas tecnologias complexas de conversão profunda é o que distingue Jamnagar de muitas outras refinarias, dando-lhe a flexibilidade para processar uma vasta gama de petróleos brutos e maximizar a sua rentabilidade.
Um gigante como Jamnagar nunca pode ficar parado. No mundo da energia, a estagnação é o primeiro passo para a irrelevância. Por isso, a história da refinaria é uma história de expansão e modernização contínuas. Pouco depois de a primeira fase ter entrado em operação, os planos para uma segunda fase, ainda maior, já estavam em andamento. Esta segunda refinaria, construída adjacente à primeira, foi projetada especificamente para o mercado de exportação e aumentou a capacidade total do complexo para níveis sem precedentes, solidificando o seu estatuto como o maior do mundo. A evolução não é apenas em tamanho, mas também em sofisticação. A cada ciclo de modernização, são integradas novas tecnologias para aumentar a eficiência, melhorar a segurança e reduzir o impacto ambiental. Unidades mais antigas são reformadas para processar petróleos brutos mais desafiadores e para produzir combustíveis mais limpos, que cumprem as regulamentações ambientais cada vez mais rigorosas em todo o mundo. Este ciclo perpétuo de investimento e atualização é essencial para manter a sua vantagem competitiva e garantir que o complexo permaneça na vanguarda da indústria global de refinação por muitos anos. A existência e a operação contínua de Jamnagar criaram uma complexa teia de dependência global. Dezenas de países, tanto desenvolvidos como em desenvolvimento, contam com o fornecimento fiável de gasolina, diesel e combustível de aviação proveniente desta única fonte. Para muitas nações, Jamnagar não é apenas um fornecedor, é um parceiro energético estratégico. Uma interrupção significativa na produção da refinaria não seria apenas um problema para a Índia, seria uma crise de abastecimento para os seus clientes em todo o mundo, com o potencial de paralisar transportes e indústrias. Esta dependência funciona nos dois sentidos. A refinaria, por sua vez, depende de um fornecimento constante de petróleo bruto de vários países produtores, principalmente no Médio Oriente e na América Latina. A sua capacidade de processar uma vasta gama de tipos de petróleo, desde os leves e doces até aos pesados e ácidos, dá-lhe flexibilidade, mas não a isenta da necessidade de manter relações estáveis com os seus fornecedores. Jamnagar está, portanto, no nexo de uma rede global de interdependência, um nó vital cuja saúde e estabilidade são cruciais para o fluxo suave da energia em todo o planeta. Ao longo da sua história, Jamnagar enfrentou a sua quota parte de crises, testando a sua resiliência até ao limite. Desde ciclones devastadores que varrem a costa de Gujarat, até tensões geopolíticas que ameaçam as rotas de abastecimento de petróleo, o complexo teve de aprender a operar num ambiente de incerteza constante. A sua localização costeira torna-o vulnerável a fenômenos meteorológicos extremos, exigindo planos de contingência robustos e estruturas projetadas para suportar ventos de força de furacão e marés de tempestade. A resiliência de Jamnagar também foi testada por crises econômicas globais e pela volatilidade dos preços do petróleo. Em tempos de baixa procura ou margens de refinação reduzidas, a sua eficiência operacional e escala tornam-se vantagens cruciais para a sobrevivência. A capacidade de ajustar rapidamente a sua mistura de produção para se adaptar às mudanças na procura do mercado é uma ferramenta vital no seu arsenal. Cada crise superada não só reforça as suas defesas, mas também a sua reputação como um fornecedor fiável, capaz de manter as suas operações a funcionar mesmo quando o mundo exterior está em tumulto. Jamnagar opera num mercado global ferozmente competitivo. Não está sozinha na sua busca por cota de mercado. Novas mega-refinarias estão a surgir em todo o mundo, especialmente no Médio Oriente e na China, cada uma disputando os mesmos clientes e as mesmas fontes de petróleo bruto. Para se manter à frente, Jamnagar tem de competir em várias frentes: custo, eficiência, flexibilidade e qualidade do produto. A sua escala dá-lhe uma vantagem econômica significativa,
permitindo-lhe produzir a um custo por barril mais baixo do que muitos dos seus concorrentes. A competição também impulsiona a inovação. A refinaria está numa corrida constante para adotar as tecnologias mais recentes que podem dar-lhe uma vantagem, por mais pequena que seja. A sua capacidade de processar petróleos brutos mais baratos e de menor qualidade, que outras refinarias não conseguem manusear, é uma vantagem competitiva crucial, permitindo-lhe proteger as suas margens mesmo quando os preços do petróleo estão altos. Nesta arena global, a complacência é fatal. Jamnagar deve continuar a correr mais rápido e a pensar de forma mais inteligente do que os seus rivais, para manter a sua coroa como o rei da refinação mundial. O sucesso de Jamnagar não se baseia apenas na sua proeza de engenharia, mas também numa estratégia comercial astuta e ágil. A sua equipa de trading, localizada em centros financeiros globais, opera 24 horas por dia, comprando petróleo bruto e vendendo produtos refinados. Eles não se limitam a executar ordens, são mestres do jogo da arbitragem, explorando as pequenas diferenças de preços entre diferentes regiões e tipos de combustível para maximizar os lucros. Eles podem desviar um navio-tanque no meio do oceano para um novo destino, se as condições de mercado mudarem. A estratégia também envolve a construção de relações de longo prazo com os clientes, oferecendo-lhes não apenas um produto, mas uma solução de abastecimento fiável e personalizada. A refinaria tem a flexibilidade de produzir misturas de gasolina e diesel que cumprem as especificações exatas de diferentes países, desde os padrões de baixas emissões da Europa até os requisitos dos mercados emergentes. Esta combinação de oportunismo de curto prazo e fiabilidade de longo prazo é a espinha dorsal da sua estratégia comercial, permitindo-lhe navegar nas águas, muitas vezes turbulentas, dos mercados globais de energia, com notável sucesso. Confrontada com a crescente pressão global para a descarbonização, Jamnagar está a fazer uma aposta calculada no futuro da energia. Embora o seu negócio principal continue a ser o petróleo, a empresa está a investir milhares de milhões de dólares em tecnologias verdes, numa tentativa de se transformar num dos maiores produtores mundiais de energia renovável. O plano é ambicioso: construir gigafábricas para a produção de painéis solares, baterias de armazenamento de energia, eletrolisadores para a produção de hidrogênio verde e células de combustível. Este movimento não é apenas uma questão de imagem corporativa, é uma estratégia de sobrevivência a longo prazo. A liderança da empresa reconhece que a era do domínio dos combustíveis fósseis não durará para sempre. Ao investir em toda a cadeia de valor da energia verde, desde a fabricação de componentes até a geração de energia limpa, eles pretendem posicionar Jamnagar não apenas como uma refinaria de petróleo, mas como um complexo energético integrado, pronto para a transição energética. O desafio será equilibrar o presente lucrativo do petróleo com o futuro incerto, mas potencialmente transformador, da energia verde. Num ambiente tão competitivo, o conhecimento é poder, e os segredos industriais são guardados com o máximo zelo. Os processos exatos utilizados em Jamnagar para otimizar a sua produção, as receitas específicas dos seus catalisadores e as estratégias do seu braço de trading são alguns dos segredos mais bem guardados do mundo industrial. A propriedade intelectual, desenvolvida internamente ao longo de décadas de operação e pesquisa, constitui uma das suas vantagens competitivas mais significativas. A proteção desta informação é uma prioridade máxima. O sigilo estende-se para além dos processos técnicos. A inteligência de mercado, as negociações de contratos e as estratégias de abastecimento são informações altamente sensíveis. A segurança cibernética é uma frente de batalha constante, com equipas dedicadas a proteger as redes da refinaria contra espionagem industrial e ataques digitais. O acesso às áreas mais críticas do complexo e aos seus dados é rigorosamente controlado.
Num mundo onde a informação pode valer milhares de milhões, Jamnagar opera como uma fortaleza, protegendo não apenas os seus ativos físicos, mas também o seu capital intelectual, que é igualmente valioso. Apesar de todos os sistemas de segurança e protocolos, o risco de acidente numa instalação desta natureza nunca pode ser totalmente eliminado. A história da indústria petrolífera está repleta de incidentes que servem como lembretes sombrios do que pode correr mal. Jamnagar não é imune a este risco. Pequenos incêndios, fugas e outros incidentes ocorrem, embora a maioria seja contida rapidamente pelas equipas de resposta de emergência e raramente chegue às notícias. Cada incidente, por menor que seja, é investigado exaustivamente para identificar a causa raiz e implementar medidas corretivas. A prevenção é a principal linha de defesa. O conceito de paragem para manutenção, turnaround, é uma parte crítica do ciclo de vida da refinaria. A cada poucos anos, secções inteiras do complexo são desligadas de forma planeada para uma inspeção, limpeza e manutenção aprofundadas. Durante estas paragens, milhares de trabalhadores adicionais invadem o local para inspecionar cada solda, substituir cada válvula gasta e atualizar os sistemas. É um processo logisticamente complexo e extremamente caro, mas absolutamente essencial para garantir a integridade mecânica e a operação segura da refinaria a longo prazo. A estratégia de Jamnagar evoluiu para além da simples produção de combustíveis. Uma parte fundamental do seu modelo de negócio é a integração profunda com a petroquímica. Em vez de vender todos os fluxos de produtos, como a nafta e os gases de refinaria, no mercado aberto, uma porção significativa é desviada para um complexo petroquímico adjacente, também um dos maiores do mundo. Aqui, estes blocos de construção básicos são transformados numa vasta gama de produtos químicos e polímeros, como o polipropileno e o polietileno. Esta integração cria um ciclo virtuoso. Permite à refinaria capturar mais valor de cada barril de petróleo, transformando subprodutos de baixo valor em produtos petroquímicos de alto valor. Também proporciona uma flexibilidade imensa. Quando os mercados de combustíveis estão fracos, a produção pode ser orientada para a petroquímica e vice-versa. Esta sinergia entre refinação e petroquímica cria um modelo de negócio mais resiliente e rentável, isolando parcialmente o complexo da notória volatilidade dos mercados de combustíveis e posicionando-o como um fornecedor de materiais essenciais para inúmeras indústrias, desde a embalagem a automóvel. Orquestrar uma operação da escala e complexidade de Jamnagar requer uma estrutura de controle e gestão excepcionalmente robusta. No topo desta estrutura está uma equipa de liderança que define a estratégia de longo prazo, mas a magia acontece nos níveis operacionais. A refinaria está dividida em múltiplas áreas de negócio, cada uma gerida como uma unidade independente com as suas próprias metas de produção e rentabilidade. Esta estrutura descentralizada promove a responsabilidade e a agilidade na tomada de decisões diárias. O cérebro de toda a operação é a sala de controle central, um centro nevrálgico de alta tecnologia que parece saído de um filme de ficção científica. Aqui, equipas de engenheiros e operadores monitorizam um fluxo constante de dados provenientes de toda a refinaria em ecrãs gigantes. Eles podem ajustar as taxas de fluxo, temperaturas e pressões em qualquer parte do complexo com o clique de um rato. Este controle centralizado, combinado com uma gestão descentralizada, permite a Jamnagar otimizar o desempenho de todo o sistema em tempo real, garantindo que o gigante funcione como uma máquina única, coesa e altamente eficiente. O futuro de Jamnagar não é apenas sobre a manutenção do status quo ou a aposta na energia verde. É também sobre a expansão e aprofundamento do seu negócio principal. Os planos estão em andamento para aumentar ainda mais a integração com a petroquímica,
movendo-se para a jusante na cadeia de valor para produzir produtos químicos mais especializados e de maior margem. A visão é transformar Jamnagar num complexo crude to chemicals, do petróleo aos químicos, onde uma proporção muito maior de cada barril de petróleo é convertida diretamente em produtos petroquímicos, em vez de combustíveis. Esta estratégia antecipa uma tendência global, enquanto a procura por combustíveis de transporte pode estagnar ou diminuir nas próximas décadas, devido à eletrificação. A procura por plásticos e outros materiais derivados do petróleo deverá continuar a crescer, impulsionada pelo aumento da população e do rendimento nos países em desenvolvimento. Ao investir nesta direção, Jamnagar está a preparar-se para um futuro onde o valor do barril de petróleo pode residir mais nos materiais que ele pode criar do que na energia que pode libertar, garantindo a sua relevância e rentabilidade por muitas décadas. Jamnagar não foi construída principalmente para servir o mercado indiano. Desde o início, foi concebida como uma potência de exportação, uma refinaria orientada para a exportação. EO, Export Oriented Unit. Esta designação confere-lhe benefícios fiscais significativos, desde que uma grande parte da sua produção seja vendida no estrangeiro. Esta estratégia permite à empresa competir de forma mais eficaz nos mercados globais, oferecendo os seus produtos a preços altamente competitivos. É uma máquina construída para servir o mundo. A sua localização geográfica é uma vantagem estratégica fundamental nesta missão. Situada na costa oeste da Índia, Jamnagar está perfeitamente posicionada para servir os mercados de crescimento rápido em África e no Médio Oriente, bem como os mercados maduros da Europa. As suas instalações portuárias de classe mundial permitem-lhe carregar navios-tanque de todos os tamanhos, desde pequenos navios que servem portos regionais até aos superpetroleiros que embarcam em viagens transoceânicas. A exportação não é apenas uma parte do negócio de Jamnagar, é a sua razão de ser, o motor que impulsiona a sua escala e o seu sucesso. No mundo da geopolítica, o controle sobre os recursos energéticos traduz-se diretamente em poder e influência. Jamnagar, como o maior complexo de refinação do mundo e um exportador crucial de combustíveis, confere à Índia uma alavancagem significativa no cenário internacional. Não é apenas um ativo econômico, é uma ferramenta de política externa. A capacidade de fornecer ou reter produtos petrolíferos essenciais pode ser usada para fortalecer alianças, influenciar negociações e projetar o poder indiano muito para além das suas fronteiras. A refinaria também aumenta a segurança energética da própria Índia. Embora exporte a maior parte da sua produção, a sua enorme capacidade significa que, em tempos de crise, pode ser rapidamente redirecionada para satisfazer as necessidades domésticas, isolando o país de choques de abastecimento externos. Jamnagar representa, portanto, a dualidade do poder energético. Por um lado, é um instrumento de influência global através da exportação. Por outro, é um escudo que protege a economia doméstica. É a personificação em aço e betão da ascensão da Índia como uma potência global. O maior desafio existencial que Jamnagar e toda a indústria petrolífera enfrentam é a crise climática. Como uma das maiores fontes pontuais de emissões de dióxido de carbono do planeta, a refinaria está na linha da frente do debate sobre as alterações climáticas. A pressão de governos, investidores e da sociedade civil para reduzir as emissões está a aumentar exponencialmente. O Acordo de Paris e os compromissos nacionais para a neutralidade carbônica representam uma ameaça direta ao modelo de negócio tradicional baseado em combustíveis fósseis. A resposta da refinaria a este desafio definirá o seu futuro. Os investimentos em eficiência energética e na captura e utilização de carbono, ou CCU, são passos na direção certa, mas podem não ser suficientes. A grande aposta na energia verde, como o hidrogênio e a energia solar,
É uma tentativa de se reinventar para uma era pós-carbono. No entanto, a escala da transição necessária é monumental. Jamnagar encontra-se numa encruzilhada, a tentar navegar a transição de ser parte do problema climático para se tornar parte da solução. Uma jornada repleta de incertezas tecnológicas, econômicas e políticas. Olhando para o legado de Jamnagar, encontramos uma narrativa de dualidade. Por um lado, há a inegável contribuição para o desenvolvimento econômico, a criação de empregos e a melhoria das infraestruturas. A refinaria transformou uma região poeirenta numa potência econômica, trazendo prosperidade e oportunidades para muitos. A sua cidade modelo e os seus programas sociais representam um modelo de desenvolvimento industrial, que tenta partilhar os seus benefícios com a comunidade local. Um farol de progresso num país em desenvolvimento. Por outro lado, há a inevitável pegada ecológica. A poluição do ar e da água, as emissões de gases com efeito de estufa e o risco constante de acidentes ambientais são o lado sombrio desta história de sucesso. As comunidades locais, embora beneficiando economicamente, também vivem com as consequências ambientais da proximidade a um gigante industrial. O verdadeiro legado de Jamnagar será, em última análise, julgado pela forma como consegue equilibrar estas duas forças opostas, a sua capacidade de gerar riqueza e a sua responsabilidade de proteger o planeta e as pessoas que dele dependem. Jamnagar não existe num vácuo. Está no centro da complexa e muitas vezes volátil geopolítica do petróleo. As suas operações diárias são influenciadas por eventos que ocorrem a milhares de quilômetros de distância. Uma decisão da OPEP em Viena, uma sanção imposta por Washington, ou instabilidade numa nação produtora de petróleo. A equipa de gestão da refinaria tem de ser mestre em navegar neste tabuleiro de xadrez global, diversificando as suas fontes de petróleo bruto para não se tornar excessivamente dependente de nenhuma região. Ao mesmo tempo, as decisões tomadas em Jamnagar podem ter as suas próprias repercussões geopolíticas. A escolha de comprar mais petróleo de um país em detrimento de outro pode fortalecer relações diplomáticas ou criar tensões. A sua capacidade de fornecer combustíveis a países que enfrentam escassez pode ser um ato de soft power. Num mundo onde as linhas de energia são tão importantes como as fronteiras, Jamnagar não é apenas um ator econômico, mas um peão e, por vezes, um jogador influente no grande jogo da política internacional, onde cada barril de petróleo conta. A gestão de um ativo tão crítico como Jamnagar envolve a constante contemplação de cenários de risco que podem abalar o mundo. O que aconteceria se um conflito regional interrompesse o fluxo de petróleo bruto do Médio Oriente? A refinaria tem reservas estratégicas, mas por quanto tempo poderiam durar? A sua flexibilidade para processar diferentes tipos de petróleo seria posta à prova, numa corrida contra o tempo para garantir novas fontes de abastecimento num mercado global em pânico. E se um ciberataque sofisticado conseguisse penetrar as suas defesas e assumir o controle dos sistemas operacionais? O potencial para uma catástrofe, tanto econômica como ambiental, seria imenso. Outros cenários incluem uma pandemia global que perturbe as cadeias de abastecimento e a disponibilidade de mão de obra, ou uma crise financeira que faça a procura por combustíveis colapsar. Planear para o impensável é uma parte rotineira da gestão de Jamnagar. Um exercício constante de antecipação e preparação para choques que poderiam ter consequências em cascata por toda a economia global. Chegamos ao fim da nossa jornada pelo coração de Jamnagar, esta mega estrutura que, de muitas formas, move o nosso mundo. Vimos a sua escala colossal, a sua complexidade tecnológica e o seu impacto profundo na economia e na geopolítica globais. É um monumento à engenhosidade humana, um testemunho da nossa capacidade de transformar os recursos da Terra para alimentar a nossa civilização. Mas é também um símbolo dos desafios que enfrentamos,
do delicado equilíbrio entre progresso e preservação, entre poder e responsabilidade. A história de Jamnagar está longe de terminar. Está a evoluir, a adaptar-se a um mundo em mudança, a enfrentar os desafios da sustentabilidade, enquanto continua a alimentar a nossa sede de energia. O seu futuro e o nosso estão interligados. A forma como este gigante industrial navegar a transição energética terá implicações para todos nós. Se você ficou impressionado com a escala e a importância desta mega estrutura, compartilhe este vídeo com os seus amigos e inscreva-se no canal para ver mais vídeos como este, que desvendam as forças invisíveis que moldam o nosso planeta.